Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo estarei fazendo para vocês mais uma sessão que vai corresponder à playlist intitulada como Psicopatologia Lacaniana. Para falar da psicopatologia lacaniana, eu venho debruçado sobre a obra intitulada como Psicopatologia Lacaniana, obra esta que fora organizada por Antônio Teixeira e Heloísa Caldas e reúne uma série de outros autores, né? Uma série de textos de outros autores. Então, no vídeo anterior, onde o link vai estar aqui no comentário em destaque, né? Caso você não tenha o assistido, para que assim você possa ter uma compreensão abrangente acerca do assunto. Mas o fato é que no vídeo anterior eu vinha falando da maneira como as pinturas elas eram aí destacadas, abordadas por determinados artistas, né? Uma loucura em que sobre ela reina um silêncio que vem aí dar destaque ao que essa loucura quer dizer, né? Parece um paradoxo, mas é que o silêncio, ele também diz alguma coisa. Quando você está lá atendendo o teu paciente e ele fica em silêncio, o silêncio dele está querendo dizer alguma coisa, né? Então, vejam bem, o fim da Idade Média, ele foi escolhido por Foucault, né? Foucault escolheu o fim da Idade Média como ponto de partida para investigar a questão da loucura. Ele escolheu o fim da Idade Média em específico para essa investigação, e o objetivo de Foucault não era calar a loucura em detrimento da razão. Não era uma investigação que objetivava silenciar a loucura em detrimento da razão. Até porque essa loucura já era silenciada em detrimento da razão. E esse silêncio, promovido pela razão, dizia muita coisa. Como eu disse para você, quando você está lá atendendo, né, uma pessoa, um paciente, um cliente, e aí eu não estou querendo dizer que o seu paciente é louco. O que eu estou querendo dizer é que o silêncio, seja ele proveniente do que quer que seja, ele diz alguma coisa. Se você tem uma escuta preparada, se você tem uma escuta técnica, né, você vai ser capaz de escutar o silêncio. Então vejam bem, Foucault não pretendia, ao investigar a loucura no fim da Idade Média, ele não pretendia dar voz à loucura silenciada pela razão. Ele não pretendia dar voz a essa razão que promovia o silêncio da loucura. Ele pretendia dar voz ao sofrimento imposto ao sujeito louco. Ele queria escutar o que é que essa loucura queria dizer mediante o silêncio promovido pela razão. Mas ele não queria, o que ele não queria era continuar silenciando a loucura em prol da razão, entenda. Ele quer dar voz a essa loucura, ao silêncio dessa loucura, ao que esse silêncio quer dizer, sendo ele promovido por essa razão que era fator feitio determinante para distinguir o louco do sã. Então, o objetivo do projeto de Foucault era ampliar o mistério, era ampliar o enigmático que existia ali na loucura.
E era esse enigmático que era silenciado pela razão. Então Foucault, ele queria ampliar o enigmático silêncio que a loucura é. A loucura era abarcada, aparelhada por um silêncio misterioso. E ele queria, daí então, desvendar o mistério que rondava ali as margens da loucura. Entende? E aí, o objetivo também era investigar a extensão do silêncio. A extensão do silêncio que a essa loucura era imposta. Era imposto. Né? E aí esse silêncio era imposto à loucura pelas ruidosas tentativas de circunscrevê-las ao diagnóstico de doença mental. E aí transformar a loucura única e exclusivamente em um objeto de conhecimento. Né? Destituir a loucura dessa espessura enigmática e assim diluí-la em dados estatísticos, diluí-la em bases genéticas. Transformá-la única e exclusivamente em um objeto de conhecimento médico. E assim a loucura será organizada, classificada, medicalizada das mais diferentes maneiras. E sempre silenciada pela razão. Sempre silenciada pela razão. E o que esse silêncio quer nos dizer? Né? Então vejam bem, até mais ou menos século XX, a loucura permanece em uma perspectiva. A sua espessura enigmática, ela é destituída. Ela é destituída e transformada nesse objeto de estudo médico, objeto de classificações médicas. E como eu falei, medicalizada das mais diversas formas. O dizer do louco torna-se desqualificado, né? Como torna-se um mero erro da razão, um mero erro do cérebro, entende? A intervenção médica, a intervenção da medicina em relação ao louco será aí datada historicamente. E essa intervenção médica, ela tem pouco mais de 200 anos. Pois bem, então, tratando-se da loucura, só podemos falar de doença mental, né? Após o século XVIII, quando se inicia aí o processo a partir do qual a loucura vai se tornar um objeto de saberes, um objeto de práticas médico-psiquiátricas. E aí é quando ela, de fato, passa a ser concebida como doença mental. No decorrer da Idade Média, né, que vai do século V ao século XV, não havia hospital. Não havia hospital, não havia uma prisão para o louco. Não havia. Na Idade Média, tudo era muito decadente. E foi esse período alvo de debruçamento do Foucault para assim estudar a loucura e compreender a loucura nesse contexto. O louco, no contexto aí da Idade Média, ele vivia solto. Ele era visto como um errante. Ele vagava pelos campos. Eventualmente ele era expulso da cidade. Era assim que o louco vivia
na Idade Média, no período da Idade Média. A loucura, ela aparecia como uma das formas da desrazão. A loucura, ela era situada como uma ameaça, era alvo de zombaria, né? Ela era situada como uma ilusão ao âmago, da verdade e da razão. Ela fazia cair em detrimento a razão, a verdade, tornando-se uma mera ilusão, tornando-se uma zombaria, uma irrisão, uma ameaça. Evoluindo para a época clássica, que vai do século XVI ao século XVIII, e aí, como eu falei para vocês, exatamente no século XVIII, ela começa a ser objeto de estudo. Ela começa a ser contemplada pelos saberes, né? Mas na época clássica, do século XVI ao século XVIII, segundo consta no livro Psicopatologia Lacaniana, Foucault, ele vai trazer Descartes. Ele faz alusão a Descartes, né? Onde essa alusão cai em cima das primeiras das meditações metafísicas de Descartes. E aí, essa meditação de Descartes traz a perspectiva de que se alguém pensa, não é louco, não pode ser louco. E se alguém é louco, não pode pensar. Essa era a lógica na época clássica, uma lógica promovida pelo Descartes, pelo cartesianismo, né? Cartesianismo, como sempre, bastante determinista, bastante redundante, né? Reducionista. E aí Descartes diz, bom, se alguém pensa, não pode ser louco. Se alguém é louco, não pode pensar. Até o pensamento tinha que obedecer um padrão para ser pensamento, entende? Então a relação com o louco na época clássica ainda não chega a ser moldada pelas regras de um conhecimento supostamente científico. E aí, gente, não é porque ela, a partir do século XVIII, passa a ser alvo de estudos, alvo de saberes, que eu te digo aqui que isso é um ponto positivo, porque muitas vezes o saber, o conhecimento científico, quando cai em cima de determinados objetos de estudos, desumaniza. A loucura já era bastante desumanizada, né? Ao ganhar a dimensão dos saberes, ela não se torna menos nem mais desumanizada, no meu ponto de vista. Entende? E eu não estou falando aqui mal da ciência, da cientificidade, não é isso. O que eu estou falando é que como o saber científico tende a objetivar demais o objeto de estudo, acaba muitas vezes desumanizando. Entende? Então, a relação com o louco na época clássica não chega ainda a ser moldada pelas regras de um conhecimento supostamente científico. Isso aí começa a acontecer a partir do século XVIII. E estamos aqui na época clássica, né, que vai do século XVI ao século XVIII. Então, na época clássica, não havia ainda teorias elaboradas, não havia ainda uma sistematização, né, de um saber médico sobre a loucura. Não havia ainda nada disso. Avançou
em relação à Idade Média, avançou. Mas também não considero um avanço positivo. E aí vocês vão entender o porquê. As instituições que recebiam os loucos, né? E os critérios para designar alguém como louco e, consequentemente, excluí-lo da sociedade, isso aí não dependia de uma ciência médica, mas sim de uma percepção social da loucura, entende? Essa percepção era produzida por diversas instituições. A polícia, a justiça, a família, a igreja, né? Então, os critérios que davam vazão à informação, a essa percepção no que diz respeito ao não saber médico, mas ao saber de instituições que nada tinham a ver com a medicina, né? Essa percepção visava identificar ali uma transgressão das leis, uma transgressão da razão, uma transgressão da moralidade, para assim excluir esse sujeito do centro social, jogá-los à margem mesmo, entende? E aí vejam, o marco institucional desse novo momento, né, desse novo momento de processo de dominação da loucura pela razão, é a criação em 1656, século XVII, né? Houve a criação do Hospital Geral por Luís XVI. E vejam, apesar do nome, Hospital Geral, mas não se tratava de uma instituição médica, mas de uma entidade assistencial, uma entidade administrativa que, como eu disse, iria ali se situar entre a polícia e a justiça, que tinha aí a função de abrigar e excluir da sociedade as figuras que eram consideradas desprovidas da razão. E aí não eram só os loucos, tá? Não eram só os loucos. Esse fenômeno aí, ele vai ser reproduzido em toda a Europa na época clássica. E aí ele foi denominado por Foucault de grande enclausuramento. Grande enclausuramento. Enclausurava ali as pessoas que eram desprovidas da razão. E aí esse enclausuramento era promovido a quatro grupos. O maior grupo fazia referência às pessoas que extrapolavam o bom uso dos corpos. E aí inclui-se nesse grupo as prostitutas, os doentes venéreos, que são aquelas pessoas que têm doenças adquiridas através da relação sexual, né? Nesse grupo está incluso os sodomitas, que são pessoas que praticam a sodomia, que é quem faz sexo anal com um homem ou com uma mulher. E aí os sodomitas eram inclusos nesse grande enclausuramento. Os devassos, as pessoas que eram eróticas, né? E aí um outro grupo vai... O enclausuramento vai abarcar, vai congregar os blasfemadores, os praticantes de magia, os praticantes de feitiçaria, de alquimia, os suicidas, né? Ou seja, todos aqueles que eram considerados profanadores do sagrado, né? Profanadores do sagrado, que eram aí tomados por uma desordem na alma, uma desordem no coração, sendo assim deslocados
para uma região que era considerada uma região de erro, que é o erotismo, a prostituição, as pessoas que tinham doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas, enfim, que praticavam sexo anal, os sodomitas, né, que praticavam a sodomia e por aí vai. Né? Essas pessoas, elas eram, deslocavam-se para essa região do erro, do engano, da ilusão e sendo assim, tinham que ser levadas para o grande enclausuramento para não contaminar a sociedade com aquilo que era considerado profano. O terceiro grupo agregava aqueles que tinham o seu pensamento dominado pela força da paixão. E assim subordinavam a razão, perdiam a razão, né? A sua razão era cometida pelos desvarios dos desejos e do coração. E aí perdiam a razão. Um cara casado, por exemplo, que traía a esposa porque foi dominado pela paixão por uma outra mulher e assim é desprovido da razão e comete essa falha, comete esse erro. E aí era levado para o grande enclausuramento. E por fim havia a legião que era formada pelos loucos. E aí nesse contexto, né, eles não tinham o estatuto de doentes. Não eram designados como doentes mentais, doentes da mente. Né? O grande enclausuramento, ele não conferia ao louco um determinado perfil que o individualizava das outras figuras que eram profanas, né? Que eram, que praticavam a heresia, sabe? Eles não se distinguiam dessas pessoas. Eles eram igualados a elas, né? Porque eram abarcados pelo campo da desrazão. Então, o que é característico da época clássica, nesse início aí de processo de enclausuramento do louco, é que este fica recluso nessa instituição que não tem características médicas, mas se fundamenta em um conhecimento, em uma teoria a respeito de uma natureza patológica específica. Então, o que dá coerência a essa prática do enclausuramento é a percepção que toma a razão como critério para distinguir, para isolar, para excluir, né? E aí, esse grande enclausuramento, como vocês viram, era composto aí pelas variadas figuras da desrazão, né? Todas elas já descritas anteriormente, beleza? É isso, gente. Um pouco de história referente à loucura, né? Para que de fato possamos entrar nas questões referentes à psicopatologia lacaniana. A gente continua vendo, né, em paralelo com essa historicidade, porque é importante conhecer o contexto, é importante contextualizar e não só se ater a conceitos da psicopatologia lacaniana, conceitos da psicanálise, sabe? Enfim, o conhecimento acaba defasado, então é importante contextualizar, tá bom? Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar aí informações adicionais, como o meio de contato comigo, que é por e-mail, caso você queira sugerir algo aqui para o canal, tá bom? Você vai encontrar aí o link do vídeo anterior acerca desse assunto, tá bom? Você vai encontrar aí também um curso de formação na área de psicanálise promovido pela Associação Brasileira de Psicanálise, um curso bastante completo que vai te capacitar, é um curso de 2 anos, né, que vai aí te capacitar
quanto à tua formação enquanto psicanalista, tá bom? Você vai encontrar aí o meu WhatsApp, porque eu promovo serviços, né? Como assessoria, por exemplo, na área da psicanálise. Então, se você é estudante da área, está querendo se aprofundar de modo significativo na psicanálise, precisa de um reforço, precisa de uma assessoria direcionada às teorias, você pode me procurar, porque eu promovo esse tipo de serviço, tá? E aí a gente acerta valor pelo WhatsApp, eu te explico como que funciona a minha assessoria, que é 100% online, tá certo? Para além disso, eu atuo também como terapeuta. Vejam bem, eu sou formado em psicologia, eu sou bacharel em psicologia, mas eu não atuo como psicoterapeuta, eu não atuo como psicólogo. Eu atuo como terapeuta, né? Trabalhando aí pelo viés psicanalítico, pelo viés da psicanálise. Eu sou um terapeuta analista, há 8 anos que eu estudo psicanálise, né? E aí, hoje em dia, eu estou atuando como um terapeuta, tá bom? Então, se você estiver precisando de terapia, né, pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp. As sessões são 100% online, tá bom? E aí a gente acorda o valor, faz o acordo quanto ao valor e as sessões, né, a quantidade de sessões, seja uma vez na semana, seja de 15 em 15 dias, isso aí fica a teu critério. Para além disso, você vai encontrar aqui os meus demais canais no YouTube, bem como a minha rede social principal, que é o Instagram, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.